Oi, Thaís, tudo bem, querida? Olá a todos os amigos do blog Viagem na Leitura. Obrigada, Thaís, pelas perguntas. Eu sou a Babi Assetti, eu sou autora dos romances A Promessa da Rosa e Entre o Amor e o Silêncio. Vou responder uma entrevista da Thaís, eu vou ler as perguntas e em seguida eu dou as respostas. Então, a pergunta 1, qual o livro que mais te marcou? Por que ele marcou? Vou falar da minha primeira grande paixão literária, que foi O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Foi com ele que, assim, né, eu tinha 12 anos e quando eu li, né, eu já tinha visto o filme diversas vezes, e quando eu li, já amava muito o filme, os personagens, e quando eu li o livro foi a primeira grande apoteose literária da minha vida. Ali é como se as minhas células soubessem, olha, não é só um gostar de literatura, vai além disso, sabe? As células parecia que estavam ali borbulhando, tentando mostrar, olha, é isso que você vai fazer. Eu sempre fui muito apaixonada por romances históricos, desde muito pequena, filmes e tudo. Então, e eu muitas vezes sentia que tinha nascido no século errado, assim, né? Isso desde pequena. Então, quando eu li a grande, né, apoteose que aconteceu na leitura emocional, que aconteceu na leitura de O Vento Levou, parecia que já uma parte minha sabia, eu acho que sabia, que essa seria a minha grande paixão, não só literária no sentido de como leitora, mas como autora também. E que aí nesse gênero literário, né, nesse gênero artístico, né, porque é mais que literário para mim, vai numa coisa de criação artística, é onde eu me realizaria profundamente como autora. Então é isso. 2, o que mais gosta de fazer quando não está trabalhando, lendo ou viajando? A Thaís pegou as 3 coisas que eu mais amo fazer, porque me conhece, né, Thaís? Danada essa pergunta, hein? Porque eu amo trabalhar, né, que é escrever, criar, e eu amo ler e eu amo viajar. Tirando isso, eu poderia falar ficar com a família, que é, claro, né, com os amigos, à toa, né, fazer programas normais, né, ficar horários livres, assim, com a família e com os amigos. Mas eu também vou citar uma outra coisa que é uma coisa minha, assim, que eu tenho desde pequena, que é sair andando, é andar pelas ruas, né? No caso, São Paulo, que é onde eu moro, mas quando eu viajo, isso é sempre, né? Mas de vez em quando eu me proponho, eu tenho essa necessidade, eu vou sair, vou fazer tal coisa que eu preciso, mas eu vou andando porque eu gosto de ir andando como se fosse assim, os meus olhos parece que viram câmera, sabe? E vão capturando luz, movimento, vento, sensações, pessoas e, e de tudo um pouco, assim, né? Eu pego cenas e fotografo aquela cena na minha mente, processo no meu interior aquilo. Eu acho isso muito rico, assim, eu faço isso sem perceber há muito tempo, né? Uma coisa minha. Então é isso. 3. Se pudesse mudar algo, o que seria e o que mudaria? Então, eu penso que se mudar algo no mundo, na vida geral, assim, se pudesse ter o poder, vai uma varinha mágica, acho que eu não mudaria nada, não, porque eu acho que assim, a vida é uma constante, eterna mudança, né?
É uma questão da gente saber olhar essas mudanças. Eu tô sempre observando, tentando observar, ser uma observadora de tudo, inclusive interna. Acho que a gente está sempre mudando. Eu era uma pessoa diferente ontem, sou uma pessoa diferente hoje. E as pessoas as pessoas que estão ao nosso lado é igual. Todo mundo está sempre mudando o tempo todo. E tudo está sempre mudando o tempo todo, né? E acho que isso é muito rico, é lindo. Isso é a magia da vida, né? Uma cena, ela nunca vai ser a mesma, né? Você olha, eu trabalho em frente a uma janela, nunca é igual, assim, né? O céu tá de um jeito, o vento tá de outro. Então, não mudaria nada. Eu acho que a gente já atende mudanças internas e do mundo externas. Já, já tá lindo, é mais que suficiente, assim, é perfeito. Então, não mudaria. 4. Em relação ao mercado editorial, você acredita que os autores nacionais são bem aceitos e têm seus originais devidamente avaliados? Então, eu acho que o mercado literário no Brasil está numa expansão muito grande já há alguns anos, está assim, aquecido, né? E acho que esse aquecimento ele tá fazendo o quê? Tá cada vez mais gente lendo e cada vez mais gente escrevendo. E eu sou da opinião que quanto mais gente lê, mais gente escreve, quanto mais gente escreve, mais gente lê, né? Vice-versa. Então eu acho que essa pegada, né? Essa expansão da literatura, do mercado leitor e escritor no Brasil tá muito forte. Eu acho que é uma tendência que vai ser cada vez mais. Com relação ao originais serem devidamente avaliados, aí a gente tem um quadro no Brasil que, apesar de estar assim, a literatura e o mercado editorial tá em expansão, né? Eu vejo da seguinte maneira: eu acho que ainda está muito no começo, assim, se a gente comparar com as grandes potências literárias, mas são os maiores mercados literários do mundo, Estados Unidos e Europa, se não me engano acho que é a Inglaterra, segundo. Mas vamos dar um exemplo prático, tá? Então, né, no Brasil você tem, sei lá, três grandes agências literárias. A maioria dos autores aqui não são representados por agentes literários, porque são três só que parece que realmente funcionam aqui no país, pelo que eu já ouvi falar, tá? Então você imagina que essas três grandes agências devem receber procura, né, devem ser procuradas praticamente diariamente por muitos autores que querem ser representados por elas. Mas elas não têm nem profissionais para dar conta, são só três. Então vamos pensar nos Estados Unidos, que é o maior mercado literário do mundo. E o que eu já li e estudei sobre o assunto é que, assim, nos Estados Unidos parece que tem um catálogo de agentes literários, são mais de 10 mil nomes ou mais. E nesse catálogo, nessa lista, que é como se fosse uma lista telefônica de agentes literários, eles são divididos por gênero de atuação. Então eu tenho lá agentes literários que atendem só romances sobrenaturais, só romances românticos, só suspense, só terror. Então isso, ou só policial. E são 10 mil, ou 15 ou 20 mil, sei lá quantos, sei que são muitos e muitos, né? Que tem agentes literários que existem lá. E isso significa o quê? Que é pulverizado. Lá eu tenho muito mais gente que escreve, com certeza, deve ter um número muito maior de autores, mas eu tenho, o mercado, ele é capaz de absorver esses autores, no sentido, não sei se todos vão dar certo, muito difícil, claro, mas ele é capaz de absorver em que sentido? Eu tenho uma estrutura lá de agentes literários que conseguem atender todos os autores. Eu sei aqui que essas três agências muitas vezes nem respondem os autores. Eu não acho que é por mal, é por uma questão de não ter tempo. Como é que três podem dar conta, né? E aí vamos falar das editoras, né, que recebem os originais. Aqui no Brasil nós temos, sei lá, 5 grandes editoras, as 5
4 maiores editoras. E tá tudo focado em cima delas. Nos Estados Unidos você deve ter, sei lá, umas 50, 100 grandes editoras. Então é muito pulverizado, né? Essas 100 editoras conseguem absorver a quantidade de autores e originais que elas recebem e conseguem analisar, por mais que demorem, né, algum tempo, porque é um processo que não é muito rápido, elas são capazes por uma questão de quantidade, de absorver e de analisar esses originais. Aqui eu sei que as grandes editoras, que são só 3 ou 4, 5 no máximo, elas recebem uma quantidade tão grande de originais que é praticamente impossível, né, elas analisarem tudo. E aí, vamos lá, por que eu acho que é tão diferente assim? Por uma questão do mercado leitor, né? É simples, o Brasil tá crescendo, está expandindo, eu sei que isso é uma tendência que vai evoluir, vai ser cada vez maior, mas se a gente compara com os mercados literários pelo mundo, a gente tá no começo, né? Tem que ser sincera e tem que também ser realista, a gente está no começo. Graças a Deus eu vejo uma evolução assim de 3 anos para cá gigantesca, e eu sei que isso é uma tendência que vai continuar crescendo e aumentando, mas mesmo em comparação com a Argentina, a gente, que é um país relativamente em número de pessoas muito menor, é um mercado literário maior, né? Então eu sei que a gente está muito no começo e é por isso que o mercado não consegue, as editoras são poucas, os agentes são muito poucos, você não consegue absorver tudo, porque em termos de leitores, né, e de número de vendas, ainda é pequeno. E a indústria, infelizmente ou felizmente, sei lá, não vou aqui julgar a indústria capitalista, né, nem falar, nem discutir sobre isso, mas é assim que funciona, né? A economia funciona assim. Eu tenho um mercado que está aquecido, que vende muito, eu vou ter mais editoras, mais agentes e é claro, mais leitores, né? Quanto mais. Eu tenho um mercado que tem menos, eu vou ter menos. Você tá esperando a Adriana? Eu vou. Desculpa. Eu vou ter menos agentes, menos editoras e acaba acontecendo isso. Essa sensação de que no Brasil os originais não são bem avaliados. É realmente uma questão que eu acho que as editoras não conseguem, por mais que os agentes literários, mas principalmente as editoras, não dão conta de absorver tudo aquilo que chegam e de analisar tudo aquilo que recebem. Mas se Deus quiser, isso é uma coisa que vai caminhar para essa mudança, esse aquecimento no mercado literário e um número maior de leitores a cada ano maior. No Brasil, se Deus quiser, é uma coisa que vai continuar em expansão, e eu acredito que sim. Então é isso. 5. Como se sente em ter se tornado conhecida e ter vendido todos os seus livros da primeira edição de Entre Amor e Silêncio em menos de 3 meses? Me sinto muito grata, né? É muito maravilhoso, assim. É indescritível, é muito gratificante. Né, eu amo muito escrever, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu sempre tive muita fé que iria dar certo, pela paixão que eu tenho, pelo amor que eu tenho, pela entrega que eu tenho enquanto eu crio, enquanto eu escrevo, né, pela plenitude que eu sinto enquanto eu crio. Mas eu não sabia como seria, nem quando, nem quanto. Não, eu tinha fé que iria dar certo, mas não sabia como, nem quando, né, nem quanto tempo. E só posso dizer que é maravilhoso, é extremamente gratificante. Ainda mais num país que a gente está falando agora dos grandes países leitores e não acho que seja mais ou menos fácil dar certo nos Estados Unidos, talvez seja até mais difícil, né? Por você ter uma quantidade, uma indústria literária, uma cena literária tão, né, pulsante, tão grande, né? Você deve ter muito mais autores e muito mais gente que tenta conseguir. Então, eu não acho que seja mais ou menos fácil dar certo aqui ou lá, ou vender aqui ou lá. Aí vamos tirar a coisa dos números, né? Vamos entrar na coisa menos
mensurável, né? E falar na coisa mais coração da história, que é para mim o que realmente funciona. Eu entendo dos números, eu conheço essa parte tento me informar ao máximo, me manter ao máximo informada, porque é o meu mercado, né? É o mercado que eu trabalho, então eu tento estar sempre buscando informações, não só do Brasil como do mundo, mas para mim o que fala é o meu coração, né? O que manda na história é o meu coração. E é isso que faz sentido nessa entrega, nessa dedicação toda que eu coloco em tudo que eu faço com relação a isso. Então, ter a primeira edição esgotada em poucos meses, não importa se são 100 mil ou 2.000 cópias, né? É tão gratificante quanto se eu tivesse, né? Se fosse 300 mil ou 1.000, não importa, né? É maravilhoso, é fantástico, é extremamente realizador e me motiva muito assim, pra mim é você tá no caminho certo, né? É como se fosse um universo também dizendo, continua, né? Segue, é isso. Qual a sensação de saber que seu novo romance A Promessa da Rosa está sendo muito elogiado pelos leitores? Então, esse filho que está no meu colo é um caso de amor, assim. Não que eu não tenha com os outros, porque filho de letras é filho de letras, né? E como mãe literária, como mãe autora, não existe um que eu ame mais ou menos, mas A Promessa da Rosa tem uma coisa com ele no meu coração que vai sempre bater de um jeito um pouquinho mais quente, porque A Promessa da Rosa foi meu primeiro romance histórico escrito e publicado, né? Histórico no século XIX, que é o que eu mais amo. Então, é fantástico, meu Deus, gratidão a todos. De coração, vocês é que são responsáveis aí por vocês, graças a vocês é que tudo isso acontece, né? Gratidão. Oito, seu público é em sua maioria feminino. Como é escrever para um público sempre tão exigente? Será que nós mulheres somos exigentes? Gente, não sei, nunca tinha pensado assim nas mulheres como seres mais exigentes. Acho que somos mais detalhistas, mais sensíveis, no sentido de sermos, né, mais emotivas, mas mais exigentes. Eu não sei se eu acho. Não sei. Pode ser, né? Por ser mais detalhista, né? Por sermos mais detalhistas, pode ser. Mas na hora que eu escrevo, eu não estou pensando na exigência dos leitores. Eu penso assim, eu só sinto muito e deixo fluir. E é claro que agora que eu tenho, né, um público leitor, na hora que se lança um romance, acho que a expectativa é um pouquinho maior. Gente, será que vai corresponder às expectativas? Mas na hora que eu escrevo, eu tô muito entregue, assim, ao processo criativo. Então, dificilmente eu tô pensando na exigência dos leitores. Não acho os leitores exigentes, não sei, acho que os leitores... Eu, como leitora, por exemplo, eu quero ser tocada pela história. Muitas vezes eu começo um livro, né, de autoras que eu gosto, eu estou aberta, né? Posso estar com a expectativa de, que delícia, é essa autora que eu estava esperando. Tem alguns livros que a gente espera algum tempo, né? Eu, como leitora, tem livros que estão para ser publicados aí no Brasil, então você fica às vezes até meses esperando um livro.
Aí quando chega aquela alegria, mas eu quando começo eu entro, eu mergulho, eu me entrego à história como leitora, né? E aí acho que aquela parte exigente fica colocada de lado quando você é seduzida pela história, né? Quando os personagens se seduzem e você também, como leitora, seduza eles, né? E você vai lendo, vai sendo seduzido e vai seduzindo, né? Eu uma vez ouvi que os leitores deveriam ter os nomes na capa, junto com o autor, porque cada leitor escreve uma história diferente conforme lê, né? E ajuda a escrever a história, né? Conforme lê. Eu acredito totalmente nisso. Então é isso. Os personagens costumam ter um pouco do autor. Qual personagem de que livro mais parece com você? Eu acho que assim, os meus personagens parece que eles vêm assim muito prontinhos, sabe? Então eu não tenho um personagem um personagem que fala, nossa, esse é muito parecido comigo. Eles vêm muito prontos, assim, eu começo a escrever e eles já parece que estão aqui atrás, assim, olha, me contando a história deles. Mas é claro que, estando eles prontos ou não, eles passam pelo meu filtro, né? Filtro das minhas emoções, das minhas experiências, da minha consciência. Então, claro que tem, né, aspectos que acabam sendo, né, um pouco meus e eu acho que talvez a Francesca, mas não em tudo, assim, na parte do romantismo dela, da sensibilidade dela, ela é muito artística, então acho que é isso. Se tem uma que parece mais, é ela, mas mesmo assim acho ela muito mais corajosa que eu. Em atitudes, assim, em certas atitudes, né? Mas ela, nesse sentido de ser muito artista, acho que é mais parecida. Você procura nas pessoas e nas situações cenas para os seus livros? Sim. Nas pessoas, nas situações, nos filmes, nos romances que eu leio. Eu acho que qualquer artista, e principalmente o autor, né, ele é como se fosse uma esponja, né, do meio ambiente. Então ele vai pegando coisas dali, daqui, e aquilo vai sendo processado no interior, e aí de repente aquilo ganha uma dimensão. Eu vou contar uma cena que é até engraçada, que aconteceu, né, comigo. Eu tava, que é um exemplo disso. Eu estava numa ópera, né, viajando, assistindo a primeira ópera que eu assisti, foi a Aida, e aí a gente estava num camarote, e aí entrou uma pessoa no camarote do lado, e os camarotes, assim, nesse teatro, eram separados, assim, por uma coisa bem baixinha, como se fosse o mesmo espaço, muito apertadinhos, tudo. E aí já tinha começado a ópera, e a pessoa entrou, era um senhor, né, um homem, e ele entrou e tropeçou, né? E deu 2, 3 trupigões, assim, naquele corredor minúsculo. Quase caiu e não caiu. E a ópera já tinha começado. E aí eu tive um ataque de riso, assim, porque eu sou dessas que tem ataque de riso com tudo. Então, mesmo que eu fico nervosa, eu rio. E aí eu tive um ataque de riso incontrolável, de chorar. E eu coloquei as mãos assim no rosto. E o meu marido, que estava do meu lado, percebeu que eu estava rindo do cara que quase tinha caído. Mas eu estava descontrolada, totalmente descontrolada. E ele assim, e ele rindo um pouco também, mas ele bem mais controlado. E ele vinha assim de vez em quando no meu ouvido e falava, para, tá muito chato, para. Só que, meu, nada no mundo, eu só conseguia ver a cena daquele homem entrando e caindo no meio de um camarote com a apresentação já iniciada. E quando eu consegui, né, sem fôlego, com dor no estômago de tanto eu rir, chorando de tanto rir, quando eu consegui parar de rir, que eu me acalmei, eu falei assim, isso vai ser uma cena de um romance, eu ainda não tinha começado a escrever A Promessa da Rosa. E aí, pá, entrou, né? É uma cena da Promessa da Rosa. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Quem não leu vai na hora perceber, né?
Verdade ou mito? Todo escritor é excêntrico e vê o mundo de forma diferente e por vezes detalhista. Você se considera fora do comum? Thaís, não sei. Eu acho que todos nós, não escritores, não só os escritores, mas todos os humanos são universos únicos, assim, né? Eu acho que isso é a riqueza da humanidade, né? Cada um uma coisa infinita, assim, né? Por dentro. A maneira como eu enxergo o mundo é única. A maneira como minha melhor amiga enxerga, por mais que nós, né, tenhamos pontos de vista e opiniões muito parecidas sobre muitas coisas, ela enxerga outro mundo. Mas isso, eu acho isso fantástico, assim, eu tô numa sala olhando um arranjo, a pessoa do meu lado vê outro arranjo. Não só pela posição diferente, mas por tudo que envolve a visão dessa pessoa, o universo interior dessa pessoa. Eu acho isso, não me considero excêntrica, nem diferente de ninguém. Acho que as pessoas às vezes têm essa coisa, né, de gostar de se sentir diferente. Não sei, eu já tive isso, talvez mais jovem. Hoje eu acho que a grande beleza do mundo é que, apesar de sermos cada um universo particular, né, e muito único, porque nós somos seres únicos e completamente é impossível, né, criar outro ser igual a cada um de nós, e cada um traz um infinito por dentro, né, dentro dessa forma única de ser, né? Nós somos muito parecidos, né? No sentido de emoções e desafios internos e aquilo que a gente busca, todo ser humano quer ser feliz, né? Então, isso eu acho maravilhoso, né? No mundo, né? Eu acho que é a grande riqueza dessa experiência humana. Não é isso. Um livro. Alguém para Amar, da Judith McNaught. Um livro que abandonou. Nossa, eu vou ter que pensar, porque é tão raro eu largar um livro. Nossa, é muito raro, Thaís. Porque por mais que eu não goste, eu insisto. Mas teve, claro que teve, peraí. Sim, foi um da Maya Banks. É um erótico, assim, um BDSM que eu falei, não rola. Foi esse. Um sonho de consumo. Sonho de consumo. Uma casa no campo, assim. Ou na praia, mas uma casa. Eu vejo muito no campo, então acho que é mais no campo. Uma casa com varanda, assim. Uma obsessão, chocolate. Sempre chocolate, totalmente obcecada. Leitura também. Um desejo. Um desejo. Um desejo. Paz no mundo. Paz. Um pedido. Um pedido. Pedido. Continuar sempre me realizando, assim, encontrando o real sentido da vida através das palavras. Uma mensagem ao mundo. Que a gente possa, como seres humanos,
nos sentirmos em paz conosco mesmo, interna, paz interna, e que essa paz se reflita em todos os nossos atos, palavras e pensamentos. É isso. Obrigada, Babi. Thaís termina agradecendo. Eu que agradeço, Thaís. Obrigada, gratidão por tudo que você faz, e representa no meu caminho. Beijo grande a você e a todos que ouviram.